Agradecer minha esposa, minhas 2 filhas, meu neto, né? Esposa pastora Vera, minhas filhas Esther, Sara, meu neto Kaique. Olhando para o Kaique e a Esther ali, eu lembro de quando começou o ministério, eles iam para a escolinha, hoje já estão fazendo parte aqui da nossa mocidade lá e está aqui na igreja. Gratidão a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Antônio Benedito Gaspar, pela vida do pastor Dino, que também nos acompanha, pastor presidente regional de Araraquara, e pela vida do pastor Pedro e também dos pastores aqui que está conosco, né? Pastor Pedro, gratidão a Deus pela sua vida. A minha família, nós temos vocês como nossos pais, sabe? De verdade mesmo, e Deus sabe disso. Não venho aqui para fazer média, né? E venho aqui porque o Senhor é um homem de Deus. Se não houvesse Deus na sua vida, não havia esta igreja. Se não houvesse Deus na sua vida, não havia esta equipe e toda a equipe de obreiro que aqui tem e todos os membros. Então, eu externo a minha gratidão. Feliz aniversário, né? Já mandamos ali as felicitações. Estamos aqui hoje, nem que não fosse para estar pregando, aqui eu estaria aqui para celebrar o seu aniversário juntamente contigo. Amém? Como o pastor Dino deu um miminho, né? O pastor Dino está Eu acho que eu vou dar para o senhor, eu quero pregar. Eu não vim pregar para o senhor sozinho não, tá? Eu vim pregar para quem tem ouvido. Se você ouvir a voz do Espírito Santo aí, é Deus falando contigo. Não sou de pedir para ninguém dar glória a Deus, você não vai ouvir isso da minha boca, porque eu sempre digo que glória a Deus, aleluia, gratidão é algo que está dentro de nós, e isso não mostra quem é crente ou quem não é. Isso não mostra que eu ouço dizer que se não dá glória a Deus, você está morto. É mentira. Você vai adorar o Senhor da maneira que você quiser nesta noite. Deus tem uma palavra para a igreja nesta noite. E não é porque eu vou estar pregando, irmão, não vou tomar o tempo, vou entregar bem antes pastor Pedro Júnior, para que a festa possa continuar. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo número 15. Glória a Deus. Capítulo número 15. Uma palavra para o pastor Pedro nessa noite. Pastor Pedro está em Salmo 116, no versículo 12, se não falha a memória. Que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me dado. E eu sei que Deus tem dado coisas grandes na vida do pastor. Amém? Essa é a palavra para o pastor. E agora é para o pastor e a igreja. Você achou Atos 15? Atos capítulo 15, no versículo número 36, vamos ler a Bíblia Sagrada, diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tornasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não se acompanhou naquela obra. E tal contenda, repita comigo, contenda. É só para nós entender, pode assentar aí em nome de Jesus. Tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro, Barnabé levando consigo a Marcos, e navegou para Chipre. Amados irmãos, amada igreja, esta palavra, o Senhor me deu ela esta semana, na quarta-feira, eu ministrei na nossa igreja. Vim com 3 palavras, orando a Deus, pedindo, mas foi nessa que Deus colocou o meu coração para ministrar nesta noite. Aqui nós vemos uma passagem em que 2 homens de Deus vão entrar em um momento de contenda. Você sabia que nesta caminhada o pastor Pedro, o pastor Gaspar, o pastor Pedro, a pastora Márcia, o pastor Pedro, o pastor Pedro Júnior, eu, a pastora Vera, o pastor Dino e a pastora Kelly, o pastor Gaspar, a pastora Neuza, algumas vezes nós passamos por um momento de contendas. Mas eu quero falar de uma contenda diferente aqui nesta noite. Às vezes a não concordância nos traz um momento até de discutirmos. E sabe o que é bom e maravilhoso? É que nós servimos um Deus, o mesmo Deus que traz, aleluia, à tona as bênçãos, que traz à tona a virtude, que traz à tona na Escritura tudo aquilo que o Espírito Santo fazia na vida de Paulo e na vida de Barnabé, o mesmo Deus agora vai trazer à tona a contenda que eles teve.
Então existe uma palavra para o meu coração e para o teu coração. Nós servimos um Deus que não deixa nada escondido. Nós servimos um Deus que, se tiver que mostrar, aleluia, os momentos em que nós contendamos com os nossos, que se tiver que mostrar, aleluia, os momentos em que nós estamos fracos, o momento em que nós negamos Ele, aleluia, Ele vai mostrar. Mas pode ter certeza que o mesmo Deus que mostra as nossas dificuldades é o mesmo Deus que mostra as nossas virtudes. E essa noite eu queria que você entendesse. Para nós entendermos o que está acontecendo aqui, nós precisamos ir lá em Atos capítulo número 13. Dá uma retornadinha em Atos capítulo 13, para nós entendermos qual é a história de Paulo, qual é a história de Barnabé. Versículo 1 diz: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarcas, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Aqui o Espírito Santo de Deus estava dizendo: Barnabé, Paulo, vá para a obra. Eu acredito nesta noite que Deus é tão maravilhoso que até dividindo Ele multiplica. Ele é tão maravilhoso que agora Paulo está brigando com Barnabé. Mas não é a primeira contenda. Se você voltar em Atos capítulo 15, no versículo 1 até o 5, você vai ver que Barnabé e Paulo têm outra contenda. E a contenda agora é por causa da dissensão. A contenda agora, aleluia, glória a Deus, é porque Paulo acreditava que era necessário circuncidar, e Barnabé acreditava que não era necessário. E a Bíblia vai dizer que houve uma não pequena contenda. Então Paulo e Barnabé teve outra briga antes dessa. Mas para que você possa compreender, quem sabe nós olhamos para Paulo e nós falamos como Paulo foi orgulhoso. Como Paulo foi orgulhoso em deixar Marcos fora de uma missão tão linda, de uma missão tão gloriosa. E para que nós possamos entender, nós precisamos aqui compreender que naquele dia, em Atos 13, versículo 13, olha o que a Bíblia vai dizer, para nós entendermos o porquê desta Bíblia. Eu sei que aqui você tem o ensino, eu sei que aqui você tem, aleluia, glória a Deus, o ensino da palavra, mas o que Deus tem para nós nessa noite é algo profético. E algo profético é algo que vai acontecer. Algo profético, eu acredito e creio na Bíblia, que quando é algo profético, dentro do tempo de Deus vai acontecer. E se você está aqui nessa noite, é porque Deus está te escondendo para uma grande obra. Versículo 13 vai dizer assim: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com eles, chegaram a Perge, Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para trás. Então Paulo tinha razão neste momento. Paulo, em um momento da obra, Marcos vai abandonar. E eu prego para a pessoa que já abandonou a obra, para a pessoa que já voltou para trás, para a pessoa que acha que não tem mais esperança, para a pessoa que acha que Deus está no silêncio. Mas há uma notícia boa aqui nesta noite: no silêncio Deus trabalha muito mais do que quando está falando conosco. João Marcos agora ele vai ter uma decepção. Mas quando eu olho para esta passagem, eu vejo muitos pregadores questionar Paulo. Eu estava falando com Deus e pedindo uma palavra ao Espírito Santo, e o Espírito Santo falou ao meu coração, ainda na quarta-feira, quando eu ministrava esta palavra. O Espírito Santo trouxe algo ao meu coração. O Espírito Santo disse comigo: Paulo era meu servo. Eu tinha intimidade com Paulo, porque Paulo tinha intimidade comigo. Paulo vai ter uma situação logo à frente.
no capítulo 16, em que Paulo está junto com Silas, junto com Timóteo e outras pessoas ali naquela cidade. E quando Paulo está pelaquela cidade, a Bíblia vai dizer que Barnabé desce para outro lado com João Marco. E se você ler a Bíblia até 2 Timóteo, você não vai ver mais o nome de João Marcos. João Marco agora está fazendo a obra, mas escondido. Talvez você se encontre fazendo a obra e está dizendo: ninguém me vê. Pode ser que ninguém te vê, mas há um Deus que está te vendo em todo o momento. Parece que João Marcos aqui vai morrer. Parece que neste momento aqui o ministério de João Marcos vai acabar. Parece que nesse momento aqui Paulo está matando João Marcos. Naturalmente, se houvesse algum cristão carnudo, ia dizer: Paulo está matando João Marcos. Mas na verdade Paulo estava ajudando João Marcos. Porque no capítulo da frente, Paulo, por olhar para uma mulher que olhava para Paulo, e sempre uma jovem, ela sempre dizia: eis aqui os homens de Deus. E por muitos dias ela estava dizendo isso, e chegou um momento em que Paulo vai ter um trabalho de libertação. Sabe, pastor Pedro, eu comecei a imaginar, provavelmente João Marcos era muito jovem, provavelmente João Marcos ainda era imaturo, provavelmente João Marcos ainda não tinha experiência, porque na primeira luta e na primeira situação, o que João Marcos fez foi voltar para trás. O que João Marcos fez foi abandonar. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus mostrava para Paulo: segura um pouco. Ei, se você está sendo segurado dentro do ministério, não é porque ninguém acredita em você. Se você quer fazer algo e ainda não chegou o momento, pega esta palavra, porque é Deus cuidando de você. Deus estava cuidando de João Marcos e nós não compreendemos. E Deus falou muito forte ao meu coração: quando João Marcos fosse lançado naquela prisão, quando João Marcos fosse chicoteado, como Paulo e Silas foram chicoteados, provavelmente João Marcos ia abandonar o barco. Eu quero que você entenda nesta noite. Nós estamos aqui depois de 12 anos. Vai fazer 12 anos no fim do ano. A nossa sede vai fazer 12 anos pelos próximos dias. Já com o pastor Gaspar, de um tempo muito grande pastoreando. Pastor Pedro também vai fazer por novembro, mais ou menos, mas já é pastor. Nós estamos caminhando junto. E todo dia nós vamos aprendendo com Deus. E quando eu falei: Deus, o que fala para uma igreja em um aniversário de um pastor? Diga para a minha igreja que João Marcos estava escondido, porque eu tinha coisas grandes e um futuro. Diga para João Marcos que aquela contenda, diga para mim que aquela contenda por João Marcos era necessário, porque a igreja precisava continuar. Eu não sei se você está compreendendo nesta noite. Paulo e Barnabé, eles discutem, eles brigam, mas eles não brigam por causa de cargo na igreja. Barnabé e Paulo brigam, mas eles não brigam por qualquer outro motivo. Eles estavam discutindo pelo o reino, pela a obra. Paulo vai seguir e Barnabé também vai seguir. Mas o que me chama a atenção, sabe, meus irmãos, igreja de Jesus, nesta noite, é que quando Paulo e Silas faz a obra de Deus mais à frente, Paulo e Silas vai ser lançado em uma prisão. E você vai perceber que João Marcos está criando experiência nos dias de hoje, sem o Instagram, sem o Facebook, sem as redes sociais. Eu não entendo muito disso. João Marcos está fazendo a obra e não tinha ninguém filmando ele. João Marcos e Barnabé está fazendo a obra e você não vai ver nenhum versículo citando o que eles estavam fazendo. E Paulo está junto com Silas, passando por momentos terríveis. Paulo está dentro da prisão e você conhece a história. Quem sabe naquela noite, quando Paulo leva a primeira chibatada, quando Silas leva a primeira chibatada, João Marcos não negava a fé. Eu não sei se você compreende, mas nessa noite nós estamos em um culto de ação de graça. E verdade que o ministério de um pastor, de uma pastora, e principalmente de uma família, pensa como é difícil para os filhos dos pastores. Porque muitas pessoas olham para os filhos dos pastores dizendo: tem que ser como o pastor. Pastor Pedro Júnior não vai ser como o pastor. O que Deus deu para ele é para ele, o que Deus deu para o pastor Pedro é para o pastor Pedro. João Marcos aqui, irmãos, vai ter um ministério longe de Paulo.
E Paulo vai sofrer pelo evangelho. Nós estamos aqui nessa noite com um chamado especial. Eu estou ministrando aqui para jovens, tem bastante jovens, eu percebo. Jovens, geralmente, eles começam a projetar algo e já quer conquistar muito rápido. O seu tempo vai chegar, jovem. Se você faz faculdade, vai firme na faculdade. E depois que ali se formar, pode ser que demore um tempinho. Mas vai firme, acredita. Porque eu disse e falo, a promessa do homem morre. A promessa de Deus são eternas. Se o homem te prometer, provavelmente se ele deixar de cumprir, não vai ficar aí frustrado. Mas se Deus prometer, fica firme. Fica no propósito, porque há de cumprir. E quando nós olhamos para essa mensagem, nós vamos ver Deus cumprindo o que falou para Paulo. O quanto ele ia padecer pelo evangelho. E João Marcos não recebeu este mesmo chamado. João Marcos, ainda jovem, dentro do plano de Deus, é alguém para alguns anos à frente. Eu não sei se você nessa noite vai entender, mas o que eu quero dizer mediante esta palavra, é que nós precisamos aceitar o silêncio de Deus. João Marcos sai de cena. Você não vê falar mais de João Marcos. E agora é a hora de Paulo viver o momento de cena. Mas não é momento de glamour. Não é momento de aplausos. É momento de lágrimas. É momento de dificuldade. Aleluia. Eu não tenho conversado algo com o pastor Pedro ministerialmente. A gente conversa assim, mas a gente brinca bastante, porque é tão difícil. Mas eu estou ministrando e eu não sou de fazer isso e jamais faria se o Espírito Santo não brotasse algo no meu coração. Às vezes você chega em uma igreja como essa, uma das igrejas mais bonitas do ministério, se não for a sede agora também está bem bonita. Só que esta beleza não vira nada. Eu não sei. E se eu estiver mentindo, pode. Eu não preciso fazer prova com Deus, que eu sei o que Deus está falando no meu coração. Mas eu vejo o Senhor prostrado aqui orando, chorando. O Senhor vem para vir para o escritório, abandona lá e vem orar aqui. Aí a gente olha e vê tudo bonito. Mas a lágrima não é para colocar o telão novo, não. Isso aí vai acontecer. A lágrima da pastora não é porque está correndo tudo bem, não. É quando alguém manda uma mensagem e fala, eu vou parar. É quando alguém chega e fala, eu vou desistir. Eu não quero mais. A essa hora não tem câmera filmando. Neste momento não tem câmera filmando. Porque em um passado, eu nunca falei isso, mas Deus me traz ao meu coração, não sei o porquê Deus está falando isso, mas em um passado, foste João Marcos. Estava pronto, mas ao mesmo tempo precisava de amadurecimento. E aí nós não entendemos. Sabe quando você se sente pronto, mas aí Deus silencia e nós achamos que é o homem? Sabe quando você está pronto, você quer fazer, e aí você fala, a pastora não vê, o pastor não vê, e você acha que é o homem, e é Deus silenciando para te preparar para uma grande obra. Sabe quando você fala assim, puxa, eu posto algo aqui, eu sei que é de Deus, e eu vejo, acompanho sempre seus vídeos, e quando eu acompanho, eu ponho lá no meu status, lá no grupo da igreja.
Só que eu entendi que se o Pedro hoje, pastor Pedro hoje, desviar e usar tudo aquilo que Deus deu, não vai ter como usar o que Deus deu para o mundo. Então vai tirar o que Deus deu e vai fazer algo para Satanás e vai explodir. Mas quando nós queremos fazer algo para Deus, biblicamente é natural sermos escondidos. Eu estou ministrando aqui nesta noite para pessoas que, quem sabe, está se sentindo como se estivesse escondido, e o inimigo está soprando no ouvido, como dizendo: olha, ele não está vendo, ela não está vendo, mas eu estou aqui na autoridade que há em Jesus Cristo, para te dizer, é Deus cuidando de você. Aleluia, é Deus cuidando de você. Oh, glória a Jesus. Entenda bem uma coisa, Paulo está no seu ministério, Paulo está fazendo a obra que foi chamado, e agora o que nós vamos ver é o tempo de dificuldade. A cada ano ou mês que passava, Paulo mais sofria. Enquanto isso, João Marco está no esquecimento. A obra de Deus precisa ser feita. E é Deus quem levanta o homem. É Deus quem levanta a mulher. Estamos no aniversário do nosso pastor, porque foi Deus que levantou. Outrora, alguém, quem sabe, pode dizer: é pastor do Novo Tempo, que é irmão do pastor presidente. Está com a igreja ali, porque é irmão do presidente. Irmão, se Deus não tiver, não acontece. Se Deus não tiver na nossa vida, não acontece. Se Deus não tiver na tua vida, não acontece. Você que está aqui desta noite, que anda com Cristo, que está com Cristo, que decidiu caminhar com Cristo, aleluia, glória a Deus, pode ter certeza de uma coisa: o Senhor vai te sustentar, mas necessário é manter em obediência. Não tem como pregar as bênçãos do céu se não pregarmos a obediência. Não temos como falar das bênçãos do céu se não falarmos em sermos obedientes à voz de Deus. Paulo agora está vivendo já quase os seus últimos tempos. Paulo está preso. E Paulo agora em 2 Timóteo, capítulo número 4, Paulo vai enviar uma carta a Timóteo. Paulo vai dizer para Timóteo algumas coisas. Eu vou abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, se você puder me ajudar e querer seguir comigo para nós ler junto. Glória a Deus. É uma passagem que todo mundo conhece, que muito se usa nos velórios, muito se usa quando perde alguém querido, porque eu já estou sendo, capítulo 4, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo estava convicto. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Presta atenção numa coisa aqui, irmãos. Paulo agora está indagando em um momento de solidão. Percebe que Paulo não está questionando a Deus. Percebe que Paulo não está dizendo em nenhum momento: fui abandonado por Deus. Eu preciso dizer isso para você. O homem pode até te abandonar. A mulher pode até te abandonar. Deus jamais vai te abandonar. E eu preciso dizer algo aqui para alguém. Eu não sei quem aqui tem filhos ou parente que está sendo humilhado pelas drogas. Não deixe de orar por eles. Continue orando pelo seu filho ou pela sua filha. Não deixe de orar
por eles. Deixa eu contar um testemunho breve aqui. Certa vez eu passei em uma praça, e lá tinha um jovem que congregava conosco há muito tempo, antes da Igreja Novo Tempo. E quando a gente estava ali passando, ele estava no meio de uma roda de escarnecedores, de usuários de droga. E quando ele me viu, ele abaixou a cabeça. E eu, bem de longe, eu dei um grito e falei: paz do Senhor, irmão! Aí ele regalou um zoião, olhou para mim: amém. Alguns dias depois ele voltou para a igreja. E eu falei: que bom te ver aqui. E ele disse para mim: aquele paz do Senhor fez eu chegar em casa e ver o quanto é bom. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Então, ainda que você tenha alguém que os olhos humanos estão dizendo assim: não tem mais jeito, eu venho aqui trazer uma palavra da parte de Deus. Não tem jeito, irmãos, para o inimigo que está condenado. Mas eu libero uma palavra: tem jeito sim para a tua família, em nome de Jesus. Aleluia. O que eu vou falar aqui, irmãos, eu estou encerrando. Pode ser que alguém vai dar risada e dá mesmo, mas eu preciso falar isso. A gente estava vivendo, nós moramos em Santa Lúcia, e tinha uma moça, uma mulher, que estava pesando 30 e poucos quilos, 32, 33 quilos. E eu não sei que jeito que foram lá e falaram para ela assim: ó, chama o pastor Márcio, a equipe lá de Santa Lúcia, e leva ele para orar lá, que Deus vai deixar bem claro, não é o pastor Márcio, é Jesus. E nós entramos, e foi eu e um presbítero, que o pastor conhece, o presbítero Judas, na primeira vez. E quando nós entramos nesta casa, irmãos, o marido da mulher falou assim: ó, já veio 3 pastores e 3 obreiros, e o inimigo põe todo eles para correr. E eu já tremi, falei: eita Jesus, eita Jesus. Aí o presbítero Judas estava comigo, ele: pastor, e agora? Pastor, eu falei: calma, Judas, maior é o que está conosco. Nós nos oferecemos, pediram para vir. E nós chegamos na casa e o marido falou assim para nós, assim: ó, estamos já com o papel de divórcio, essa casa está penhorada em 350 mil reais. 350 mil reais parece que é pouco, mas uns aninhos atrás, e lá em Santa Lúcia, é casa que vale 1 milhão aqui. E eu tenho 5 máquinas de corredeira, e toda elas também está penhorada, eu estou em falência. Aí eu pensei comigo: mas nós não somos, né? Nós vimos aqui para orar, esse problema não é com nós. E eu cheguei, chamei meu irmãozinho e falei: vamos lá no fundo. Mas pastor, o senhor não viu falar que 3 pastores correu? Pastor, eu falei: irmão, vamos lá. Vão ter gente que não vai acreditar, mas que é espiritual. E nós fomos lá no fundo, oramos. Quando nós oramos lá, manifestou o demônio lá dentro da casa da mulher. Nós saímos correndo lá e fomos orar. Oramos, ficamos 3 meses dentro dessa casa. O papel de divórcio até hoje não saiu, porque eles reataram o casamento. A casa não foi vendida, porque Jesus deu algo, mas você vai entender o grande trabalhar de Deus. Foi 3 meses nós indo lá, quando eu não podia ir a equipe, e quando chegou no último dia, penúltimo dia nós fomos orar, eu e o presbítero, chegamos lá, e quando eu fui lá para o fundo tinha um pica-pau. Parece história, eu já vi falar que não existe isso, mas com nós aconteceu um pica-pau desse tamanho. Pica-pau, aquele que passa na Record, um desenho. E quando eu passei para o pica-pau, acredite quem quiser, o pica-pau deu risada para mim. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Então eu achei que era minha cabeça, eu fui para o fundo. E nós fomos orar onde que o demônio pegava para correr. E nós oramos ali no fundo, eu e o presbítero orando, uma casa de mãe de santo aqui e um centro de macumba aqui, a casa no meio. E nós estamos orando ali, eu e o presbítero oramos, repreendemos. Quando nós vamos voltar, eu olhei o pica-pau, falei para o presbítero: não pode ser coisa da minha cabeça. Quando eu peguei no pica-pau, essas foram a palavra que eu peguei, falei: seu desgraçado, em nome de Jesus. Gritei: em nome de Jesus. A mulher manifestou o demônio, veio correndo e caiu de joelho. Ela veio para avançar em mim, eu falei: de joelho, em nome de Jesus. Ela caiu, e quando ela caiu, manifestou o espírito Exu da morte. E quando eu perguntei: em nome de Jesus, antes de você sair, porque você vai sair agora, quem deu isso? Era uma pessoa que tinha dado, uma pessoa que odiava a família, e tinha levado no trabalho de macumba, e deu de presente. Mas eu não sei porque eu estou contando isso, porque se alguém entrou aqui, pensamento que alguém tem lançado algo na tua vida, em nome de Jesus, está sendo repreendido agora.
Aí você vai dizer, pastor, o que aconteceu depois? Pastor, termina agora e vou terminar a palavra. Voltamos numa sexta-feira à noite. E quando nós estávamos lá orando, ela estava com 30 e poucos quilos, e ela não comia, ela não conseguia. E quando manifestou um demônio, manifestou dizendo que era Lúcifer. E quando eu disse, é o Lúcifer, eu pedi a Deus, a Vera estava junto nesse dia. E eu falei, Deus, em nome de Jesus, nós precisamos que o Senhor desce aqui com anjos e mais anjos. E nós colocamos a mão e disse, Pai da mentira, o único onisciente, onipresente, oh glória, onisciente, onipotente, está em nosso meio, está na nossa vida. Aí ele se manifestou dizendo, eu preciso, e eu disse, o que você quer com ela? Foi entregada desde criança no centro de Macumba. E nós fizemos a oração naquela noite. Deus libertou aquela mulher. A mulher agora está até gordinha demais. A mulher não abandonou o casamento. É uma das melhores boleiras da região de Araraquara. Deus restituiu. Porque uma simples palavra foi liberada naquele dia. E eu disse para ela, maior é o Deus que está contigo, porque ela é desviada. Mas eu quero voltar agora e entender nessa noite, para não sair da palavra. Paulo agora está sozinho. Paulo agora está sem ninguém por perto. Paulo agora só tem o Dr. Marcos junto com ele. E agora Paulo, creio que guiado pelo Espírito Santo, porque Deus não deixa ninguém no esquecimento. Deus jamais deixa alguém no esquecimento. E o Espírito Santo vai bradar no coração de Paulo e vai dizer assim, olha, vem depressa, Timóteo. Eu digo que quem sabe nesta palavra, Timóteo, por favor, procura onde está João Marcos. Aonde estiver João Marcos, pega ele aí, aonde ele estiver e traga aqui, porque João Marcos é útil para o ministério. Eu estou pregando para pessoas que é útil para este ministério. Eu vou repetir, irmãos. Quando Deus começou a falar no meu coração isso, eu falei, o que eu falo? Diga para a minha igreja que não tem idade. É útil para o meu ministério. É útil para a minha obra. Mas pastor, eu errei muito no passado. O passado passou, nós estamos no presente. E o presente você está aqui adorando o Senhor. Mas pastor, ontem foi difícil. Não, você está na presença do Senhor. E você pensa o que, meus irmãos? O pastor presidente Timóteo, pastor Gaspar, pastor presidente Timóteo, ele não pensou duas vezes. Ele foi e trouxe João Marcos. E ainda falou assim, pastor Dino, João Marcos, você vai ser meu vice-presidente. Aquele que não podia, agora pode. Eu quero liberar uma palavra. Você que entrou aqui nessa noite, acreditando que você não pode, você pode. Você que entrou aqui nessa noite dizendo, é meu fim. É o início de uma grande obra. Você que entrou aqui nesta noite, aleluia, dizendo, eu estou doente, receba saúde agora em nome de Jesus. Aleluia. Eu encerro para dizer para os irmãos, eu sempre conto testemunho, irmãos, não é do que me contaram não, é do que nós vivemos. Aniversário da minha esposa. Não era noite, um culto antes do aniversário da minha esposa, perdão. Era aniversário da minha esposa, mas ela não estava na igreja, ou estava. Estávamos em um culto e o pregador chegou e a primeira palavra que o pregador falou, Jesus vai curar aqui nessa noite. Eu, mais que ligeiro, tomei posse da bênção. E falei, Jesus, se o Senhor curar na palavra, amém. Mas se alguém pedir oração, então cura para honrar o pregador. Mas acima de honrar o pregador, honra a tua palavra é viva, é eficaz. Esses dias agora, tá, irmãos? E uma mocinha chegou com um caroço do tamanho de uma burca atrás do ouvido. E eu peguei o azeite e eu disse para ela, eu vou orar. Se você acreditou na palavra, Jesus te cura. E não é pela oração, pelo que a palavra diz. A palavra diz que Jesus estava no nosso meio. Você crê que Jesus está no nosso meio? Eu creio. Eu não preciso sentir arrepio para isso. Eu não preciso virar piruleta, eu não preciso falar línguas estranhas. Tudo isso eu sinto, tudo isso eu faço. Mas quando eu entro na casa do Senhor, e eu sinto o que eu senti aqui, eu não preciso mais nada. Se eu não sentir mais na noite, eu sei que Ele está na casa. E Ele está na casa. E quando Ele está na casa, milagre acontece. E de repente nós oramos sobre essa pessoa.
Agora, vocês já lembram que eu falei do aniversário da Vera, amém? Quem lembra disso? 3 dias antes do aniversário da Vera. E no aniversário da Vera, estava lá na festa, ela veio e chamou: pastor, vem aqui. Põe a mão atrás do meu ouvido. E eu coloquei a mão no ouvido, não tinha nenhuma bola. E aí eu disse para ela: se Jesus te curou. Mas ela ainda não aceitou Jesus. Eu falei: mas a maior cura que pode acontecer na sua vida é você aceitando Jesus como Salvador da sua alma. Eu saí lá de Santa Lúcia para dizer algo: se alguém aqui no nosso meio ainda não decidiu seguir Jesus, a escolha não tem outro tempo a não ser hoje. Hoje é o dia de você falar: Jesus, eu quero andar contigo. Nós estamos lá de Santa Lúcia para dizer que Jesus é bom, irmãos. Para dizer que João Marcos tinha tudo para ser um fracassado, mas Deus estava cuidando de João Marcos enquanto tinha coisas grandes pela frente. E Deus está cuidando de você. Deus tem cuidado do pastor Pedro e da pastora Márcia. Sou grato a Deus pela vida da pastora Márcia. Tá, pastora Márcia? Tenho um respeito e um carinho muito grande pela vida da senhora. E eu sei que para suportar a obra não é fácil. E digo para a igreja que aqui está: não estão aqui porque querem, estão aqui porque obedeceu o chamado. Porque se for para fazer o que quer, uma hora desta cortina aí, o shopping, uma pizzaria ou algo assim, não tem coisa melhor. Mas foi Deus que chamou, Ele chamou ela para cuidar de vocês. E nessa noite, esta palavra vem para incentivo espiritual de quem está aí achando: eu queria cantar na banda, não estão nem aí, não nem liga, para mim é sempre os mesmos. Deus está cuidando. Eu queria fazer, continue no teu lugar, aguarde, porque Deus nunca despede alguém com as mãos vazias. Amém, queridos? João Marcos se tornou um dos pastores desta igreja, da igreja de Santa Lúcia, da igreja de Araraquara, da igreja de Américo, da igreja de Vinhedo. Como assim, pastor Márcio? A igreja continuou, e João Marcos foi um dos pastores que passou o trabalho para frente, até chegar no dia de hoje, na mão do pastor Pedro. Agradeço a minha oportunidade, não vou mais nem para frente nem para trás, porque foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, em nome de Jesus.